O caminho que você escolher, você vai viver todas as tristezas daquele caminho. Aí você vai ter a impressão que se tivesse escolhido outro caminho, não viveria essas tristezas. Claro que não, viveria outras tristezas. Porque você nunca vive as tristezas das vidas que não viveu. Você só vive as tristezas das vidas que escolheu para viver. Então há um erro de acreditar que se fosse diferente, estariam eliminadas as tristezas e haveria só alegria. É uma estupidez enorme. Quer dizer, o sujeito, por exemplo, opta pelo casamento. Haverá tristeza. Aí ele pensa, se eu fosse solteiro, eu não teria essas tristezas. Claro que não, mas teria outras, tipo solidão, né? Voltar para casa e não ter com quem conversar, não tem com quem transar todo dia. Não tem... Então haverá outros problemas. A vida será sempre complicada. A vida será sempre muito mais marcada por decepções do que por momentos de júbilo e orgasmo. Sabendo disso, fica mais fácil dar a cara para bater, esticar o peito e encarar um caminho. Será difícil. Qualquer caminho escolhido será difícil. Não tem moleza para ninguém. Ok. Eu gostaria de falar o quão solitário é você ir atrás do seu sonho. Porque às vezes é só você que observa, né? Só você que sabe como é o seu sonho, o que é que você quer. E aí, para você passar essa ideia para outra pessoa é mais difícil. E que para aquela pessoa acreditar tanto quanto você é mais difícil ainda. E mais do que isso, né? Porque às vezes você tem uma amizade muito boa, uma família muito boa que acredita. Mas é o fato de você não estar presente. Você não vai estar presente em muitas coisas, porque aquilo vai te consumir, o seu sonho vai te consumir. É um consumo assim que eu prefiro até do que estar fazendo algo que eu não gosto, que me consumia muito mais. Porém, esses dias eu estava observando o quão solitário ter sido essa dinâmica, né? Esse correr atrás do sonho. E o quão sortudo eu sou por namorar alguém que estuda na mesma área que eu, que tem sonhos semelhantes do que eu, sonhos semelhantes ao meu, na verdade, e que entende, sabe? Tá ali em parceria mesmo. Então, por exemplo, no sábado eu não vou sair. Sábado eu marquei de ir para 2 trabalhos, para fotografar, porque é o que eu quero. É o que eu vou fazer e o que brilha meus olhos. E aí, talvez se eu tivesse uma namorada que não entendesse tanto, ou que até, tipo assim, me apoiasse, mas não é muito da área, seria um dia ali que ela gostaria de sair comigo e não tem. Quantas vezes minha saída com minha namorada não é para saídas românticas, mas é para saídas de trabalho. Às vezes a gente tá conversando aqui, uma coisa normal da vida, aí eu lembro de um trabalho e vou falando com ela, porque a gente trabalha juntas, então meio que tá interligado. Mas ao mesmo tempo também eu vejo que é um sábado que eu poderia estar saindo com os amigos e que eu não vou, porque eu preciso e quero ir fotografar e não abro mão disso. Então, é um sábado que eu não tenho disponível para amizades. E aí acaba que você fica solitário. Não só pelo outro, né? Tipo, porque o outro não entende isso e aquilo. Não, porque o outro também tem a vida. O outro também tem seus sonhos. E o outro também tem perspectivas das amizades, que quer, que não quer. Então, é muito normal que, tipo, se você não vai muito, você vai ser menos convidado. Porque você não vai, né? A resposta vai ser não, porque vai te convidar. E ao mesmo tempo, existe isso também da gente. Por exemplo, eu não abriria mão de trabalhar no sábado para sair com meus amigos. Mas eu sinto falta dos meus amigos, sabe? Eu sinto falta de ter essas amizades, de sempre ver, de conversar sempre. Mas às vezes eu não tenho disponibilidade. Tipo assim, tem vários grupos no meu WhatsApp. Grupo de extensão, grupo da faculdade, grupos da faculdade, que tem isso, né? Grupos da faculdade, grupos de trabalho, mensagens de chefe, mensagem da namorada e tal. Eu tenho que responder essas coisas. Não que a namorada seja de uma obrigação, né? Mas como a gente trabalha junto, às vezes algumas mensagens são do trabalho mesmo. Então, tem essas coisas. Tem cliente também que manda mensagem. Então, eu entro no WhatsApp, eu respondo todas essas coisas. E aí depois o que sobra vou responder minha namorada, aí respondo a mensagem de mãe, uma coisa assim de irmão, que a gente mora junto e tal. E acaba que eu não deu tempo pra parar e responder aos meus amigos. Sabe, pra parar e dar atenção, pra parar e só falar bobeira. Uma coisa que eu fiz esses dias era o aniversário da minha amiga, a gente não conversa tanto, mas era o aniversário dela. Então eu cheguei e falei, vou mandar mensagem pra ela. E aí eu mandei mensagem, ela respondeu e a gente ficou ali conversando. E era um tempo que eu dediquei, tipo assim, vou parar e vou conversar com minha amiga.
porque é o dia dela, sabe? É o dia que eu quero estar perto, participar, pra ela saber que eu me importo. Que eu me importo que é o dia dela, que ela nasceu, que ela é especial, mas que nem sempre eu vou estar conversando com ela desse jeito. Mas que quando tiver tempo a gente vai, sabe? Mas eu vou estar presente no máximo que eu posso. É uma loucura. Mas é uma loucura que faz parte do sonho. Então, é o que eu gostaria de falar, porque eu sempre falo que vai em busca do seu sonho, a sua vida é um projeto, e aí você vai sentir uma vontade, um tesão muito grande de fazendo o que você gosta, mas também vai ter a parte que você vai estar solitário. Por exemplo, no aniversário do meu padrasto, eu sempre participo de aniversários familiares, sempre tô aqui, e é uma coisa que eu não falto nunca. Mas no aniversário dele apareceu um evento para fotografar, no horário inclusive do aniversário dele. E aí eu tive que ir, né? Era o aniversário que eu tinha que fotografar. Então eu estava presente em outro aniversário para trabalho, mas eu não podia estar no aniversário aqui porque era uma opção, sabe? Era uma escolha que eu estava fazendo pro meu futuro. Então vai ter gente que não vai entender, sabe? Não foi o caso do meu padrasto, né? Ele ficou de boa. Mas é algo que vai acontecer com frequência. Eu vou preferir, em muitas opções, ir pro trabalho do que ficar com os amigos. E não é que eu não ame meus amigos, não é que eles não sejam especiais. É que naquele momento eu preciso construir a carreira que eu quero. Porque senão eu vou ficar tão apática, tão sem poder conviver com o outro. Porque eu vou estar amargurada. Eu preciso só saber equilibrar. Mas uma coisa que uma amiga até me falou, esse meu foco também no trabalho é porque agora eu tô vendo as coisas tomarem formas, né? Tô tendo oportunidades. Porque desde 2022 eu decidi ir pro meio que eu gosto, né? Da comunicação, fotografia, etc e tal. E de lá até hoje foi uma plantação demorada mesmo, sabe? De não ter a perspectiva de trabalho, de trabalho por muito tempo. Então, às vezes eu ficava 2, 3 meses, 5 meses sem trabalhar nada, não ganhava nada, velho. Tudo que eu tinha de dinheiro era de reservas que eu tinha feito, e ainda bem. Mas eu não tinha nenhum dinheiro, não saía, não tinha nada. Quando eu saía era com a minha namorada, quando a gente começou a namorar, porque às vezes ela tinha. Então, por ela ter e não se importar. Aí a gente saía, mas às vezes eu ficava tipo assim, não tenho dinheiro, vou ficar em casa, melhor não gastar. Então, foram escolhas, né? São escolhas que eu fiz. Eu não podia sair porque eu escolhi ir atrás do meu sonho. E ir atrás do meu sonho custava o fato de que às vezes não tinha trabalho nenhum. E se eu pegasse algum trabalho, eu sairia do curso que eu tava fazendo, e o curso que eu tava fazendo era para seguir meu sonho. Então, assim, sem condições de trancar curso. Era seguir o sonho e acabou. Foi algo que por muito tempo não tinha resultado. Era uma plantação que só eu enxergava. Tipo assim, era só eu, só eu, só eu. E muitas vezes é cansativo ser só você. E só eu olhava e acreditava naquele sonho, porque só tava na minha mente. E eu lembro que eu via muito a música Cartas, de BK, que ele fala: ninguém vai poder te mostrar o caminho, ande por onde fazer sentido. Mas eu sei que você se sente sozinho. Mas é tipo um espelho, você com você mesmo. Algo assim, não lembro exatamente. Mas às vezes era só eu e não foi, sabe? Tipo assim, ninguém vai conseguir entender, só eu consigo ver, e às vezes nem eu via também, mas eu vou, sabe? Tipo assim, eu vou seguir aquela luzinha no fim do túnel, porque é o mais próximo do que eu acredito que vai acontecer, sabe? Tipo assim, ali vai ser minha esperança, porque às vezes eu não enxergava. E aí depois que eu conheci minha namorada, que ela é da área também, e a gente começou a correr juntas no sonho, tipo assim, foi bem melhor, obviamente. Às vezes eu tava desanimada, ela me apoiava, e outras vezes ela tava desanimada e eu apoiava. Mas no geral, era muito assim, sem oportunidades. E aí, quando vem agora, 2025 especialmente, mas do final de 2024 pra cá, que eu pensei, não vou mais tentar conciliar o meu sonho com outras coisas, sabe? Eu vou viver 100% do meu sonho e vou aceitar o que tem que acontecer. 2024, do final de 2024 pra cá, eu venho tido esse pensamento, mas em março foi quando eu falei assim: o que tiver de ser vai ser, e eu vou me jogar, eu vou acreditar, e vai abrir a porta, e vai acontecer. E foi acontecendo. As oportunidades foram chegando, e eu fui me jogando, eu fui me arriscando, e aí eu ia buscando, tipo assim, se eu, por exemplo, eu fotografei no estádio, com uma equipe que eu não lembro agora o nome direito, senão eu vou falar errado. Então, como eu consegui isso? Quando eu fui pro estádio,
como torcedora do Vitória, eu vi muitas pessoas de colete e tal, aí eu olhei o nome, joguei no Google. Só que quando eu joguei no Google, quando eu cheguei em casa, né, porque no Barradão não tinha rede direito pra mim, então quando eu cheguei em casa, que eu fui procurar, eu não consegui achar um trabalho conosco, né, não tinha nada. E aí eu mandei mensagem pra eles mandaram um formulário pra mim e tal, e não chamaram. Aí depois de um bom tempo eu vi, tipo, alguns anúncios falando sobre como eles queriam fotógrafos. E aí eu me inscrevi novamente. E aí depois de um tempo eles me chamaram. E a oportunidade aparecia, eu ia. Ou então eu vi uma possibilidade de oportunidade, também estava indo. E muitos trabalhos apareceram pra mim assim. Não foi tipo, eu tava sentado em casa e chegou no meu WhatsApp. Não. Eu tava indo, tipo assim, tava em um lugar, achava uma coisa que eu podia fazer, achava interessante, já pegava ali, pesquisava no Google, na internet. Também, por exemplo, quando eu tava muito no Pelourinho, assim, e aí eu vi uma loja, achava interessante, oferecia meu trabalho, e fui fazendo isso, sabe? Tipo assim, foi acontecendo. Mas, enquanto isso tá acontecendo, você vai se tornando ausente. Porque é o seu sonho, pô. Você, tipo assim, você não acaba não pensando assim, poxa, estou sendo ausente na vida de alguém. Porque você tá tão focado naquilo. Tipo, eu tava tão focada e estou focada em observar possibilidades de trabalho, em melhorar. E agora eu tô fazendo faculdade, e tô fazendo projeto de extensão, e tô fazendo estágio, e tô fazendo esse projeto pessoal. E tem outros projetos vindo, inclusive freelancer, tô toda hora procurando freelancer e pretendo fazer nesse final de semana. Acaba que minha vida vai sendo consumida por isso mesmo, sabe? De uma forma boa, eu gosto, eu prefiro até que seja por isso do que qualquer outra coisa. E aí acaba que eu não vou percebendo o quanto isso vai me distanciando. Tanto que eu mesmo falei com minha namorada, né? A gente foi conversando e foi vendo assim, ó, vai ter um dia na semana, a gente tem que ter um dia na semana que a gente não fale de trabalho. Sabe? Um momento que nada de comunicação, de fotografia, nada. Enfim. Tudo isso para dizer que viver do sonho é massa. Quando você realiza um sonho, um desejo, ou quando você faz um projeto que você gostaria de ter feito antes e fez agora, quando você tem a oportunidade de fazer as coisas que você gosta, é diferente, é gostoso. Por exemplo, a faculdade que eu tô fazendo hoje tem muita coisa que me estressa, e outras não. Mas no geral é bom, porque eu gosto do assunto. Eu vou estudando e eu vejo possibilidades de aplicar na vida real. Então vai ficando mais gostoso. Mas, diferente de outras faculdades que eu tentei fazer, que era um porre. Eu estudava, era um porre e eu odiava. Mas, dito isso, vai ter momentos, e muitos momentos, que você vai estar sozinho. E que você vai estar sozinho não porque o outro se afastou, ou porque o outro é terrível, mas porque você se afastou, né? E não porque você é terrível também, né? Espero que não. Mas porque você precisou focar em alguma coisa, precisou ir seguir o seu sonho e deixar o outro ali tentar perseguir o sonho dele também, porque você não vai estar pensando tanto no sonho do seu amigo, do sonho da outra pessoa, vai pensar no seu. Então, existe essa solidão. Tem amigos que te compreendam nesse sentido, né? E tente ao máximo alimentar sua amizade. Tem um dia que você não fale nada de trabalho, nada de seu sonho, e só curta aquele momento, que é o que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando ter um dia em que eu saia com minha namorada e não fale de trabalho. Estou me esforçando para conseguir um dia em que eu consiga chamar meus amigos para a gente se encontrar. Então, são tentativas. Eu tô tentando fazer com que meu sonho não me consuma tanto, a ponto de me estragar. E isso faz com que eu tenha que tomar algumas atitudes, como ficar mais perto da minha família, ter tempo de qualidade com a minha namorada, encontrar os meus amigos, porque eu sinto saudade dos meus amigos, eu sinto vontade de falar com meus amigos. Só que às vezes eu realmente não posso, né? Enfim, saiba equilibrar o viver do seu sonho com não se isolar, porque às vezes é solitário pra caralho. Mas você tem que lidar com isso. Enfim.